Hi everyone, aqui é o professor Marcelo do Inglês Sem Barreiras, módulo 2 intermediário. Hoje nós teremos a Unit 2 Simple Future, que é representado pelos verbos auxiliares will e shall. Falem novamente comigo, will, shall. Então lembre-se, sempre quando eu pronunciar o L, eu tenho que levar a língua até o palato duro, ou seja, o céu da boca, ok? Então, mais uma vez, will, shall, part 1, que é a primeira parte, ok? Então, tanto will como shall representam o futuro. Qual que é a diferença, professor? Will é o futuro usado atualmente e o shall é o futuro arcaico, que já caiu em desuso e era muito usado lá na época em que William Shakespeare escrevia suas peças teatrais. Atualmente, para se comunicar no dia a dia, nós usamos o will. Professor, e esse shall, por que eu preciso aprender? Porque na Inglaterra, na Europa, em escrita europeia também, no inglês europeu, o shall de vez em quando é usado tanto na escrita como na fala, principalmente no Reino Unido, tudo bem? Então vamos lá para a explicação juntos. Falem mais uma vez comigo. Will, shall. Isso aí, pessoal. O Simple Future, que é o futuro simples, é uma forma verbal comumente utilizada para expressar eventos futuros, incertos, não planejados, distantes, duvidosos e que ainda não ocorreram ou não aconteceram. Usado também quando tomamos uma decisão no momento da fala. Em inglês, é construído pelo verbo modal will, ou pelo menos comum e bastante arcaico shall, que já caiu em desuso, que era usado lá na época de William Shakespeare, seguido do verbo principal no infinitivo sem o to, ou seja, depois do will e do shall, vocês nunca podem colocar o to. Por exemplo, I will to go, I shall to go, isso não existe. Então fica I will go, I shall go. Então, resumindo, will, atualmente ele é usado tanto na escrita como na fala, e o shall é arcaico. Era usado lá na época de William Shakespeare, ok? Eu até peguei um pedacinho de um poema de William Shakespeare, vou ler para vocês, depois vou interpretar. Pratiquem aí comigo a pronúncia, para quem tiver namorado ou namorada, lê esse poema para eles em inglês, tá bom? Ok, não tem, pode ler para a mãe, para o pai, para o irmão, para o amigo. Então pratiquem comigo, leiam depois de mim. I love thee, with a love that shall not die, till the sun grows cold and the stars grow old. Once again, I love thee, with a love that shall not die, till the sun grows cold and the stars grow old. Eu amo você, com um amor que nunca morrerá, até o sol esfriar e as estrelas envelhecerem. Pessoal, esse thee, na época de William Shakespeare, significava você. Atualmente nós usamos you, que é Y ou U. You, tudo bem? Mas na época de William Shakespeare, thee era você e shall, como eu havia dito, representava o futuro, que atualmente nós conhecemos como will. Agora lembre-se, tanto will como shall, que tipo de futuro é? É um futuro incerto, distante, duvidoso, não planejado. Então, sempre que você usar um recurso de dúvida, talvez, pode ser, provavelmente, possivelmente, eu acho, acredito, eu sugiro, eu suponho, você sempre vai usar com will. Tudo bem? Nós vamos ilustrar bastante para ficar mais claro para vocês. Então, ressaltando que o shall já caiu em desuso e era muito usado na época em que Shakespeare escreveu suas peças teatrais e poemas. Vejamos alguns exemplos com o modal will. Então, lembre-se, will eu uso para o futuro, distante, não planejado, duvidoso, incerto, ou quando eu tomo a decisão no momento da fala, porque eu não planejei. Então, esses exemplos vão ilustrar justamente isso. Então, observem. Você tem muitas bolsas, carregarei algumas para você. Você viu a pessoa com um monte de bolsas e se oferece para ajudar, ou com um monte de sacola. Então, vamos lá. You have many bags, I will carry some for you. You have many bags, I will carry some for you. Então, um dia comprarei um carro preto. Então, quando eu falo um dia, não está planejado, não é certo.
é um futuro distante, sem planejamento. Portanto, eu vou usar will. Someday I will buy a black car. Again, someday I will buy a black car. Um dia comprarei um carro preto. Não sei quando é esse dia, mas um carro preto desse daqui todo mundo gostaria de comprar, né? Então vamos lá. Talvez eu visitarei o México. Maybe I will visit Mexico. Maybe I will visit Mexico. Então, talvez visitarei o México. Então, lembre, sempre quando eu usar qualquer recurso de dúvida, advérbio de dúvida, talvez, possivelmente, provavelmente para indicar o futuro, esse futuro será will. Acho que farei uma dieta. I think I will go on a diet. I think I will go on a diet. Então, acho que farei uma dieta, não sei quando. Eu acho, futuro incerto. No futuro, não sei quando. I will move to another neighborhood in the future. I will move to another neighborhood in the future. Então, lembre-se, mudarei para outra vizinhança no futuro. Não sei quando, para uma vizinhança maravilhosa dessa, eu mudaria até hoje, tudo bem, pessoal? Como as estruturas com will são construídas, professor? Então, o Simple Future é formado da seguinte maneira. Afirmativa. Como fica a estrutura? Quando eu falo estrutura, é frase, ok? Então, primeiro vem o sujeito, depois o will, depois o verbo sem o to. Repito, depois de modal, eu nunca posso usar o to. O que é o modal? É o will, o shall e outros que você aprenderá futuramente. Então, fica. She will travel to Paris someday. Algum dia ela viajará para Paris. Então, eu repito, sempre que você encontrar will dentro de uma estrutura, de uma frase, uma oração, você vai interpretar essa frase no futuro. Ela viajará para Paris algum dia. Agora, para negar, pessoal, primeiro vem o sujeito, depois o will not. Professor, qual que é a contração do will not? Leiam comigo. Won't. Won't. Então, repita, a contração do will not é o nosso amigo won't. E depois vem o verbo sem to, ou seja, depois de modal, depois do will, eu nunca posso colocar o to, ok? Leiam comigo. She won't travel tomorrow. She won't travel tomorrow. Ela não viajará amanhã. Então, lembre-se, quando eu tiver o will na estrutura, eu vou interpretar a estrutura no futuro. Como aqui é negativa, fica. Ela não viajará amanhã. Professor, posso interpretar assim? Ela não vai viajar amanhã? Pode. Para representar o futuro, você pode falar ela não vai viajar amanhã ou ela não viajará amanhã. Os dois estão corretos. Agora, para interrogar, é aquela regra padrão que o professor já ensinou anteriormente. Primeiro o verbo auxiliar, depois o sujeito, depois o verbo sem o to. Exemplo, will she travel tomorrow? Will she travel tomorrow? Ela viajará amanhã? Então, eu repito, sempre quando eu for perguntar com will, eu vou colocar o will na frente do sujeito, ok? E usar a entonação. Will she travel tomorrow? Ela viajará amanhã? Professor, quando eu estiver ouvindo música, assistindo um filme de língua inglesa, eu vou ouvir a pessoa falar assim? I will travel tomorrow. He will travel tomorrow. She will travel tomorrow. Nunca, pessoal. Porque na fala eles contraem a frase inteira. Imagina um verbo modal, tudo bem? Então, geralmente na fala, vocês vão ouvir o will contraído, na forma de contração. E como é essa contração do will, professor? É isso que eu vou apresentar para vocês agora. Então, aqui na primeira coluna, eu tenho will completo, o pronome will, e na segunda coluna eu tenho will contraído, que é provavelmente o que vocês vão ouvir numa letra de música e num filme que a língua é falada de forma mais rápida e mais coloquial, tudo bem? Então, pratiquem comigo, aos dois. Eu vou falar primeiro o completo e depois o contraído, que é informal, usado na fala, tudo bem? E na escrita informal também. Então, leiam comigo. I will, all. You will, you. He will, he'll. She will, she'll. It will, it'll. You will, you.
we will, they will, they'll. Once again, mais uma vez. I will, all. You will, you. He will, he'll. She will, she'll. It will, it'll. You will, you. We will, we'll. They will, they'll. Então lembre, sempre quando eu for pronunciar o L, tenho que levar a língua até o palato duro, que é o céu da boca, ok? Agora eu só vou treinar com vocês a contração mais uma vez, para nós fixarmos a pronúncia. Então vamos comigo, ó. All, you, he'll, she'll, it'll, you, will, they'll. Exemplos. Aqui nós temos exemplos da estrutura completa sem contração e a mesma estrutura contraída. Então leiam comigo. I will go to the movies. No dia a dia, tentem ler rápido comigo. I'll go to the movies. I'll go to the movies. I'll go to the movies. Então na rua, no filme, você vai ouvir o quê? E na música, I'll go to the movies. I'll go to the movies, ok? Agora o de baixo. He will work tomorrow. He will work tomorrow. Contração, he'll work tomorrow. He'll work tomorrow. He'll work tomorrow. Que é o que você vai ouvir ou assistir no cinema. He'll work tomorrow. Falem comigo rápido para praticar. Vamos voltar aqui. Ó. Pratiquem comigo. Abram a boca. I'll go to the movies. Aqui embaixo. He'll work tomorrow. Irei ao cinema e ele trabalhará amanhã, ok? Agora, professor, quais são as situações, os contextos que eu vou usar o will? Então, vamos lá. Vamos passar um por um. Primeiro, falar sobre uma decisão que está sendo tomada no momento da fala. Então, sempre que você decidir algo no momento da fala, você sempre vai usar o will. Por quê, professor? O will é um futuro não planejado. Então, leiam comigo. I'll give you the money right now. I'll give you the money right now. Te darei o dinheiro agora mesmo, nesse exato momento. Esse é o primeiro contexto. Segundo, quando você faz uma oferta. I will offer you a low price for the TV. I will offer you a low price for the TV. Vou lhe oferecer um preço baixo pela TV. Fazer um pedido. Então vamos lá, leiam comigo. Will you? Antes de ler a estrutura inteira, pratiquem comigo esses dois carinhas aqui sendo usados juntos. Falem comigo. Will you? Vamos supor que você tem um amigo, o nome desse amigo é Will you? Will you? Will you? Então, qual o nome do seu amigo? Will you? Will you? Will you? Então, pratiquem comigo. Will you join us for dinner? Will you join us for dinner? Você quer jantar conosco, se juntar a nós para jantarmos? Para recusar. Falem comigo. Will not. Então, lembre-se que a contração do will not é o nosso amigo won't. Falem comigo. Won't. Won't. Ok? Então, leiam comigo essa recusa aqui. No, I won't be quiet. No, I won't be quiet. Não, eu não ficarei quieto. Falem comigo. Quiet. Pessoal, não é para chiar ou colocar uma vogal aqui no quiet. Então, sempre que terminar no T, ó, quiet. Quiet é um som quase mudo, tudo bem? No inglês, o T não é para você falar assim, ó, teacher. Pronunciar o T como se fosse tivesse um chiado, ok? É um som limpo. De novo, quiet. Quiet. Então, T, lembre-se em inglês, o T não é para falar quiet, chiando igual paulistano ou carioca. Esquece o chiado. Quiet, o T em inglês é um som limpo, sem chiado. É como se fosse nordestino falando. Titia. Teacher. Não é teacher, é teacher. Lembre-se do T do nordestino, limpo, sem chiado, ó. Teacher. Então, para pronunciar o T, ó, lembre-se do nordestino. Titia, titio, titia, titia. Sem chiado, tudo bem? O nordestino fala perfeito o T. Tit, e aqui nós temos o chiado de chia. Então, lembre-se, para pronunciar o T em inglês, você não pode chiar. Pronuncia aqui comigo, ó. I teach Portuguese. She teaches English. She won't teach English. Ó, tá vendo o T aqui do ó? Não é para falar won't. Quiet.
Então, ó, o T limpo, sem chiado. She won't teach English. Vamos ler novamente? O professor vai ler devagar para vocês ouvirem a pronúncia do T e falarem junto comigo. I teach Portuguese. She teaches English. She won't teach English. Então, ó, eu ensino português, ela ensina inglês, ela não ensinará inglês. Também posso interpretar, ela não vai ensinar inglês. Kim, fazer uma promessa, uma ameaça, dar um aviso ou comando. I'll call the police. Once again, I'll call the police. I'll call the police. Chamarei a polícia, eu vou chamar a polícia. Sexto, fazer um convite. Will you join us now? Will you join us now? Você se juntará a nós agora? Lembra do nome do teu amigo? Will you? Will you? Will you? Mais uma vez. Will you join us now? Você se juntará a nós, ou pode interpretar assim também. Você quer se juntar a nós agora? Fazer uma previsão sobre o futuro. You'll be. Ó, espero que isso aconteça com vocês, tá bom? Espero que não seja só uma previsão, que vocês tenham muito sucesso e muita prosperidade. Vocês merecem. Vamos lá. You'll be very rich. You'll be very rich. You'll be very rich. Você será muito rico. Lembra aquilo que eu tinha dito para vocês? Que tipo de futuro é o will? É um futuro incerto, duvidoso, não planejado e usado com recursos de incerteza. Esses recursos são advérbios. Então, sempre que na frase estiver lá, talvez, provavelmente, é provável, é possível, você sempre vai usar essa estrutura com will quando você estiver se referindo ao futuro, ok? Então, vamos ler comigo. Will também é empregado para se falar a respeito de acontecimentos sobre os quais você não está totalmente certo, ou seja, incerto. Nesse caso, usa-se advérbios que indicam probabilidade como perhaps, pronunciem comigo, eu vou falar cada um deles duas vezes. Perhaps, perhaps, maybe, maybe, certainly, certainly, fala comigo, probably, 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 it's possible that, it's probable that. Mais uma vez, ó. It's possible that, it's probable that. Agora o exemplo. I'll probably be late tomorrow. I'll probably be late tomorrow. Eu provavelmente estarei atrasado amanhã. Eu provavelmente estarei atrasado amanhã. Maybe she'll decide what profession to choose. Maybe she will decide what profession to choose. Talvez ela decidirá qual profissão escolher. They will probably work out next month. They will probably work out next month. Se will, pessoal, representa o futuro, provavelmente nós vamos usá-los com advérbio de tempo futuro, ok? Então, geralmente são acompanhados por alguns advérbios de tempo, como. Agora eu vou ler cada um deles duas vezes para dar tempo de vocês praticarem a pronúncia e olharem aqui a tradução, tá bom? Então, leiam comigo com calma, focando na pronúncia e no significado. Tomorrow, tomorrow, amanhã. Soon, soon, em breve. Next month, next month, no próximo mês. Next week, next week, na próxima semana. Next year, no próximo ano. In a few days, in alguns dias. In a short time, em um curto período de tempo. In hours, em horas. She will finish reading her book in a short time. Então, lembra da dica do professor. Encontrou will no meio da frase, no meio da oração. Significa que esta oração está no futuro. Então, ela terminará de ler o livro dela em um período de tempo curto. He will surf the net tomorrow. He will surf the net tomorrow. Ele navegará na internet amanhã. Agora nós vamos iniciar o nosso amigo shall. Professor, então vamos lá. O shall representa o futuro, ele é sinônimo do will. Então, sempre que você encontrar o shall dentro de uma estrutura, você vai interpretá-la como futuro.
Além disso, o shall tem mais usos que eu já vou explicar para vocês. Lê a observação aqui comigo. Ó. Observação. É possível usar shall para expressar o futuro, seguido de verbo no infinitivo sem o to, ou seja, depois de shall, você nunca coloca o to. O shall é bastante formal e raramente usado no inglês americano. Só no inglês americano arcaico mesmo, tudo bem? Agora, na Inglaterra, o shall já é mais usado, utilizado. Também é gramaticalmente usado para as primeiras pessoas, I, we. Então, resumindo, você vai usar o shall. Gramaticalmente, você vai usar o shall só para duas pessoas, que é para I e para we. Quando usado para as demais pessoas, dá ênfase à frase, ponto final. I will go, he shall. Então, prestem atenção, na hora da escrita gramatical, vocês vão encontrar o shall só com I e com i. Agora, se for uma escrita retórica, só preocupada com a língua, com o coloquialismo, aí você pode usar o shall com outras pessoas só para enfatizar, tudo bem? Então, prestem bem atenção nisso. Formalmente, ele é usado com I e com i, que é a gramática correta, e informalmente, na retórica, na fala, você pode usá-lo também com outras pessoas para dar ênfase. Então, retomando, o que é o shall? Sinônimo do eu. Onde ele é ainda usado? Na Inglaterra. Contudo, lembre-se que esse shall é arcaico, caiu em desuso, atualmente não é mais usado. Nos Estados Unidos, no Canadá, se você usar, as pessoas vão ficar totalmente perdidas. Na Inglaterra, sim, algumas pessoas usam. Na escrita lá também você pode encontrar o shall. Então, você precisa saber se encontrá-lo. O que você precisa saber? Que ele representa o futuro, tudo bem? Então, vamos lá. Agora que nós já tivemos todos esses detalhes, nós vamos praticar a pronúncia do will nas três estruturas, ok? Então, leiam comigo aqui, ó. I will, que é a afirmativa. I will not, a negativa. Will I, a interrogativa. Então, vou praticar com vocês as três colunas. Affirmative, negative, interrogative, ok? E depois interrogative, negative. Então, vamos lá. I will not, will I. Will not I, won't I, you will not, will you, lembra do nome do seu amigo lá, will not you. Pessoal, esse will not you, na escrita você pode usá-lo, mas na fala, o que você vai ouvir? Won't you, ok? Vamos lá, he will, she will, it will. He will not, she will not, it will not. Will he? Will she? Will it? Will not he? Will not she? Will not it? Professor, o que eu vou encontrar no dia a dia? Aqui você vai encontrar won't. Won't he? Won't she? Won't it? We will. We will not. Will we? Will not we? Or won't we? You will. You will not. Will you? Will not you? Or mais comumente usado, won't you? They will not, will they? Will not they? Ou, mais comumente usado, won't they? Então, retomando. Se eu quiser contrair will not, eu vou usar won't. Se eu quiser contrair shall not, eu vou usar shan't. Falem comigo, won't, won't. Como que eu pronuncio esse won't? Façam um bico e repitem comigo, won't. Won't. Então, lembre-se, tudo que é contraído é informal, portanto, é mais usado na fala, ok? Contração do shall com not, shan't, shan't. Então, vamos ler aqui as contrações. O professor vai ler as três colunas. Affirmative, negative and interrogative, negative. Então, leiam comigo. All, I won't, won't I? You won't, won't you? He'll, she'll, it'll. He won't, she won't, it won't. Won't he, won't she, won't it. It'll. Falem comigo, it'll. Agora neguem comigo, it, won't. E a pergunta, professor, como fica? Won't it, won't it, won't it. Então, pronuncie mais uma vez o it comigo. Ó. It'll. It won't. Won't it?
will, we won't, we, you won't you, they'll, levando a língua até o palato duro, lembra disso, ó. They'll, they won't, they. Nossa, professor, cansa pronunciar tudo isso. Sim, cansa, professor. Exige um pouco de esforço, porque aqui no Brasil, o brasileiro troca o L pelo U. Lá não. Quando você fala inglês, você precisa levar a língua até o palato duro para praticar. Então, retomando, hoje nós aprendemos o will e o shall. Qual que é a diferença? O will é usado atualmente, representa um futuro incerto, não planejado, duvidoso. Ele é usado com recursos de dúvida, eu acho, eu penso, eu acredito, talvez, provavelmente. E o shall é sinônimo do will, também representa o futuro. Mas que tipo de futuro, professor? Um futuro distante, incerto, não planejado, assim como nosso amigo will. Formalmente, gramaticalmente falando, ele é usado com I e com I. Na retórica, na fala, você pode usá-lo com outras pessoas para enfatizar, tudo bem? Agora que nós já aprendemos tudo isso, adivinha, nós vamos praticar usando o will, ok? Então, como que funciona esse exercício, pessoal? Professor vai ler em português, depois vou traduzir, vou ler em inglês, vocês vão pausar, anotar e só depois conferir. Professor, por que nós temos que fazer esse exercício? Para praticar o listening e o speaking também. O listening é o escutar, speaking é a fala, ok? A pronúncia. Então vamos lá, talvez eu vá ao cinema amanhã. É um futuro incerto, portanto, maybe I will go to the movies tomorrow. Perhaps I will go to the movies tomorrow. Pessoal, lembre-se que esse maybe é o talvez americano e o perhaps é o talvez britânico. Vou ler mais uma vez com maybe, tá bom? Maybe I will go to the movies tomorrow. Ela provavelmente trocará de carro. Vou ler 2 vezes devagar. She will probably change car. She will probably change car. Talvez compraremos uma casa nova no próximo ano. Maybe we'll buy a new house next year. Maybe we'll buy a new house next year. Vocês perceberam que o professor usou contração? Então fiquem de ouvidos atentos. Ó. Eu acho que eu visitarei Paris, ou queremos visitar Paris. Então fica I think we'll visit Paris. I think we will visit Paris. Acho que ela não passará na prova. I don't think she will pass the test. I don't think she will pass the test. Pessoal, prestem bem atenção. Na próxima unidade, eu vou explorar esse assunto melhor. No português, nós falamos assim, eu acho que ela não passará. Eu acho é uma frase, ela não passará outra. Então, em português, nós geralmente negamos a segunda frase. No inglês, não. Nós negamos a primeira frase. Então, na hora de traduzir, não pode traduzir ao pé da letra, eu não acho que ela passará. Então, você traduz como é articulado no português. Eu acho que ela não passará. Então, lembre-se, no português, nós negamos a segunda frase e no inglês nós negamos a primeira. Eu vou explorar esse assunto com vocês na próxima unidade. 6. Eu provavelmente farei a lição de casa quando chegar da escola. I will probably do the homework when I arrive from school. I will probably do the homework when I arrive from school. Ou when I get home from school. Você pode usar as duas formas, arrive or get home from school. Não terminaremos de escrever a tese até março. We won't finish writing the thesis until March. We won't finish writing the thesis till March. A empregada limpará toda a casa em breve. The maid will clean all the house soon.
The maid will clean all the house soon. 9. Elas vão vender todas as roupas em meses. They will sell all the clothes in months. They will sell all the clothes in months. 10. Ronaldinho não jogará mais futebol no Corinthians, pois vai se aposentar. Ronaldinho won't play soccer at Corinthians Club anymore because he's going to retire, or he will retire. Já vou repetir. Ronaldinho won't play soccer at Corinthians Club anymore because he will retire or because he's going to retire. Minha avó irá ao hospital no próximo mês. My grandmother will go to the hospital next month. My grandmother will go to the hospital next month. Mary vai andar de bicicleta todas as manhãs. Mary will ride a bike every morning. Mary will ride a bike every morning. 13. Iremos jantar assim que chegarmos do trabalho. We will have dinner as soon as we return from work. We will have dinner as soon as we return from work. Ou pode ser we arrive from work or we get home from work também. Todos estão corretos. 14. Meu filho fará um programa de intercâmbio no próximo ano. My son will do an exchange program next year. My son will do an exchange program next year. Pessoal, muito obrigado por terem me acompanhado ao longo dessa aula. É uma aula muito interessante porque a partir de agora vocês sabem usar o futuro incerto, não planejado, duvidoso. E lá na nossa primeira aula nós aprendemos o to be going to, que é o futuro certo, planejado, que vai de fato ocorrer. Então lembre-se, to be going to, futuro que vai de fato ocorrer, e will, futuro duvidoso, incerto, usado com recursos de dúvida, ok? So thank you so much and have a fantastic day. Bye bye.